Certa vez perguntaram para C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Ele foi um intelectual, professor em duas pequenas universidades, Cambridge e Oxford, as maiores e mais conceituadas universidades da Inglaterra e talvez do mundo. Ele era ateu. Mas um dia, o Espírito Santo, do nosso ponto de vista humano, mas antes da fundação do mundo, do ponto de vista de Deus, aquele homem se rendeu a Cristo e foi convertido ao Evangelho. E perguntaram para C.S. Lewis qual que é a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. E ele, sem titubear, ele disse: essa é fácil, é a graça de Deus. Nenhuma religião tem como proposta que nós nos acheguemos a Deus ou a divindade, a não ser pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, pela nossa ação. E o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não tem nada a ver com isso. O Evangelho se pauta, se fundamenta na graça de Deus, no que Deus fez por nós. Toda religião diz: faça isso, não faça aquilo, para que você possa agradar a Deus, para que você possa ser aceito por Deus. Mas o Evangelho não é isso. Os evangélicos falam muito da graça, e eu coloquei aqui entre parênteses, ou pelo menos falavam, porque hoje tem muitos outros assuntos. A maioria, por exemplo, conhece o texto que Flávio citou aqui na oração, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós até conhecemos de cor, que diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. E o texto de Efésios diz isso: pela graça sois salvos. Mas tristemente, apesar de esse ser o centro e a base do Evangelho, muitas vezes dentro das igrejas evangélicas há uma distorção, ou há distorções da graça. Não é incomum essas distorções. Algumas dessas distorções, às vezes elas são pequenas, por falta de compreensão, um estudo um pouco mais detalhado da palavra, às vezes por nunca ter ouvido algumas verdades relativas à graça de Deus. São pequenas distorções, algumas, por outro lado, são seríssimas, são perigosas. Alguns mestres, alguns pastores que ensinam, que se propõem a falar do Evangelho, mal intencionados, distorcem a graça. Outros, às vezes, por ingenuidade ou ignorância. O ponto, eu estava conversando com meu pai esses dias, é que se você ouvir um homem, você vai lá num determinado lugar, e aquele homem, ele tem uma astúcia no falar, ele é muito carismático, e ele fala, você não sabe, ele é mal intencionado, mas ele é muito persuasivo, e ele consegue levar você a acreditar naquilo que ele está dizendo. Ele está mal intencionado, ele tem um outro objetivo, e você então acredita naquilo, e passa a falar para uma outra pessoa. Você está acreditando naquilo, e você fala para uma terceira pessoa, e aquela terceira pessoa acredita no que você disse. Não importa se você creu ouvindo o mal intencionado ou o bem intencionado, os dois estão falando mentira, engano. Isso muitas vezes acontece na igreja.